Fala aí, torcedor do Palmeiras, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês as últimas novidades do Verdão. Verdão que tá em busca de contratações, mercado tá muito agitado, o Palmeiras querendo jogadores para o ano que vem. Já anunciou a renovação com o Abel e agora vai em busca de reforços. PVC trazendo as últimas informações aí muito boas. Galera, comenta aqui abaixo, vocês acham que o Palmeiras precisa se reforçar? Tá em busca de jogadores aí, John Arias tá na mira, Nino, tem também o Gerson, Luiz Henrique. Comenta aqui abaixo se você aprova a contratação de algum, tem também um Fabinho, volante muito bom de bola. Enfim, bora ver aqui as últimas novidades do Palmeiras. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aí o Abel falando desses momentos de vitória que ele passou à frente do Palmeiras ao longo desses 5 anos, mas também das adversidades que fortaleceram esse time que agora chega em 2026. PVC, pensando primeiro pelo ponto de vista da informação, né? O que você tá rindo, PVC? Ele começa a olhar pra mim rindo, eu não consigo me concentrar na pergunta. Você não vai chorar? Você quer chorar? Não, Pode chorar. Eu tô brincando. Ó, tem gente no meu suíte que tá emocionado, viu? Eu sei, tô de olho ali neles, ó. Eu olho aqui, ó. Eu tô brincando. Eu vejo todo mundo ali, tá? PVC, se você tiver emocionado, você pode falar se você se emocionou. Eu tô brincando. É que o vídeo é feito pra emocionar. Mas é um vídeo assim, bonito, né? Falando sobre essa história, essa trajetória com imagens muito fortes, sobre os momentos difíceis também, o que humaniza, Você é né? insensível, Luiz, você Não, nem eu chorou. sou sensível, mas eu fiquei, achei bonito o vídeo. Eu tô brincando Eu com fiquei você. tocada, achei bonito o vídeo. Fale sobre o vídeo então, mas eu queria informação também. Até 2027, fim do mandato de Leila Pereira, se ela não der um jeito ali de arrumar um terceiro mandato. Sem multa rescisória, então isso não vai ter um peso caso ele vá embora antes, mas essa é a ideia, continuar esse casamento. A ideia é ele ficar mais 2 anos, isso vai fazer dele o técnico mais longevo do futebol brasileiro na história, junto com o Flávio Costa. O Flávio Costa ficou no Flamengo de 38 a 44, foram 7 anos, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 7 temporadas. Nesse período foi tricampeão carioca, foi tricampeão não, o Flávio Costa foi campeão em 39, 42, 43, 44. E nós estamos falando dos anos 30, né? 7 anos no futebol brasileiro é uma eternidade. E depois o Lula é o primeiro, o Lula do Santos, Luiz Alonso Pérez, foi técnico do Santos de 54 a 66, 12 anos. Depois Flávio Costa, 7 anos. Aí você vai ter Tele, 5 anos. Vai ter outros técnicos com períodos menores. O Abel já é o técnico mais longevo em uma só passagem pelo Palmeiras. Vai ser o terceiro mais longevo na história do Brasil, se ele completar os 7 anos, né? O segundo com Flávio Costa, nesse momento vai ser o terceiro, completando o 6º ano. Eu acho que tem um significado, acho que tem uma dualidade aqui, porque é engraçado como as pessoas que mais... A torcida do Palmeiras tem divisões, mas eu acho que a torcida do Palmeiras tem ali um 75-25, um 60-40 para o Abel ficar. O Latif pode me corrigir, já. Mas é engraçado como você tem mais gente dizendo tem que ser cobrado, mas tem que cobrar, tem que falar como assim, não ganhou nada nesse ano, então não era para ficar. As pessoas que você mais ouve falando sobre isso são corintianos, são paulinos, santistas, rubro-negros, vascaínos, não são os palmeirenses. O que você mais ouve isso não são os palmeirenses. Isso não significa que o Abel tem que ser beatificado, não se trata disso, não é isso. Mas tem uma relação da maior parte da torcida do Palmeiras com o Abel, da preferência para que ele fique. Até porque o palmeirense tem um receio, historicamente o palmeirense tem um receio. O Palmeiras tem coisas que o Luiz Gonzaga Beluso, ex-presidente do Palmeiras, ensina muito sobre isso. Porque o Beluso é de família imigrante italiana. E ele fala, o palmeirense tem essa coisa de achar que o clube foi perseguido porque ele é imigrante. Então é a história de que na guerra tinha que mudar de nome. Por isso que tem essa coisa que não é exatamente perfeita, nem precisa, de que o palmeirense é perseguido. Quiseram nos destruir. Não é bem assim. Mas tem um pedaço do sentimento do imigrante que está presente na torcida do Palmeiras assim. E o Abel também é um imigrante. Quando se diz, o Abel é o colonizador, mas ele também é o imigrante. Ele também é o cara que mora na região do oeste de São Paulo, em Perdizes, Pompeia, que é o italiano ou o português. E que virou torcedor do Palmeiras porque se identificou com o clube que estava ali do lado.
E aí a história que a torcida do São Paulo vai cornetar e vai dizer que não é verdade, mas que o Berdan Catani, por exemplo, era testemunha, dizia que sim. Os palmeirenses fizeram barricadas porque os são paulinos poderiam tentar tomar o Parque Antártica. E os são paulinos vão dizer, nunca tentamos. Perfeito. Mas os palmeirenses dos anos 40 dizem, fizemos barricadas. Ficamos na frente do estádio para não deixar ninguém entrar. Esse sentimento está exposto nesse vídeo. E o Abel virou parte dessa história nesse momento e do receio palmeirense da era da fila. Porque, assim, o Abel vai embora, o Abel pode não ganhar nunca mais nada. Pode nunca mais ganhar nada pelo Palmeiras. Mas tem um sentimento de, cara, vai voltar a ser como era de 2000 a 2012, 2000 a 2015, vai voltar a ser como era de 76 a 93. E não pode ser porque a Leila vai embora ou porque o Abel vai embora. Porque antes de ir embora, o Brandão foi embora, Delfino Facchina foi embora, Pascoal Juliano foi embora, Dante Delmanto foi embora e continuou sendo o clube. Então não é para você ter um santo beatificado, mas tem um sentimento da torcida, da maior parte, que não é integral, tem uma divisão, que queria essa cena da renovação. Sim, né? Até por essa história que foi construída e que dá indícios de que possa ser maior ainda, novos capítulos possam ser escritos. Lucas Mussetti, agora sim, nos ouve tudo direitinho, acho que a gente ouve ele também. Mussetti, a gente está debatendo aqui, né, sobre essa renovação do Abel e era algo que você já defendia, ainda que 2025 o time tenha apresentado muitas dificuldades, tenha tido muitos problemas. Do próprio Abel, né, na condução dessa equipe, em contratações, no que o time apresentou em campo, mas não deixa de ser um 2026 promissor para um Palmeiras que segue forte. Com o Abel, o Palmeiras segue mais forte do que sem ele? Pensando, né, se saísse o Abel, quem viria, né, quem seria esse substituto? E com esse planejamento que está sendo feito também, o que esperar desse 2026? A notícia da permanência da Abel é muito importante para o Palmeiras. Boa tarde para você agora oficialmente, Lu, PVC, Gabriel Sala, Latif, todo mundo que nos assiste. O livro do PVC está aqui na minha estante, atrás, foi muito bom vê-lo ontem. E sobre o Abel Ferreira, eu acho que essa minoria, torcedor do Palmeiras, que gostaria que o Abel saísse, certamente se frustraria se isso de fato acontecesse com a continuidade de trabalho. Acho que seria muito difícil. Em algum momento isso vai ocorrer, né? Substituir o Abel Ferreira vai ser muito complicado. Eu acho que a gente pode olhar para os clubes rivais, para o Flamengo. O Santos ficou com a sombra do São Paulo e ainda tentou várias vezes. O São Paulo foi atrás do Crespo. O Corinthians tentou o Tite 1000 vezes. A sombra do Jorge Jesus ficou no Flamengo por maior tempão antes do Felipe Luiz. E a gente nem está falando de um trabalho longevo e tão vitorioso quanto o do Abel. Então, o torcedor do Palmeiras pode ficar frustrado, decepcionado, porque não ganhou títulos, porque investiu e se esperava mais. Isso tudo faz parte do jogo. Mas a substituição do Abel seria muito difícil. Então, que bom para o Palmeiras que o Abel fica, porque o Abel sempre diz que enquanto ele entender que o elenco quer, que existe vontade, que o pessoal olha para ele, que respeita, que o trabalho continua firme, ele vai continuar. Se ele tem essa sensação, e se ele não cansou do Palmeiras, bom para o Palmeiras que continua com um excelente treinador para a próxima temporada. Enquanto isso, está rolando o jogo do Flamengo na estreia do Mundial de Clubes contra o Cruz Azul, hein? 1-0, gol do Arrascaeta, por enquanto. Então, o Flamengo vai se classificando para a semifinal contra o Pirâmides do Egito no sábado. A gente vai atualizando vocês. Vocês ficam aqui no de primeira, tá, gente? Para botar a segunda tela em algum lugar vendo o jogo, mas fica aqui no de primeira que a gente vai atualizando vocês. Ô, Latifi, me conte você estava falando da renovação do Abel, né? Qual é a primeira tela? É o quê? A primeira tela. Qual é? É o da primeira. Não, de primeira é da primeira. É lógico, PVC. A gente sempre na primeira. Você tá doido, PVC? Aí na segunda você bota ali joguinho ao fundo, né? Aí pode ser narração, vai ouvindo a gente aqui. É isso aí. É isso aí. Justo. Até o PVC tá fazendo isso. Vocês acham que ele tá olhando pra baixo aonde, gente? Olha que cara de pau. Vê se ele tá prestando atenção em mim. Tá lá, ó. Observando o jogo. Eu tô de olho em você, Paulo Vinícius. Flávio Latifi, meu querido, vamos entrar no mercado da bola do Palmeiras. Se tiver alguma informação complementar aí do Abel, conte pra nós, né? Esperou um tempo pra anunciar essa renovação. Talvez não tenha sido assim no melhor momento, porque os títulos não vieram. Mas se tiver algo pra complementar, e vamos falando de mercadão da bola. Martinelli, volante do Fluminense. Palmeiras tá de olho? Pois é, Lu, o mercado da bola do Palmeiras agitado, né? E junto com o combo da renovação do Abel,
veio algumas informações importantes sobre o planejamento. Ele deu uma entrevista longa para a TV Palmeiras de 1 hora e ele falou que o Ramon Sousa e o Facundo Torres estão garantidos no Palmeiras do ano que vem, que são jogadores que o Palmeiras seguirá apostando, né? A gente trouxe a informação no programa de ontem que seriam ajustes pontuais que o Palmeiras iria fazer no elenco, e o Abel confirmou isso nessa entrevista, falou que o Palmeiras tem um grupo jovem, competitivo, que se mostrou competitivo nesse ano e vai manter esse grupo de jogadores. E ele falou principalmente do Facundo e do Sousa, que custaram caro, né? Um custou 80 milhões, o Paraguai custou 80 milhões e o Facundo 74 milhões de reais, e nenhum dos dois engrenou, mas o Abel conta com eles para o ano que vem. E sobre o Martinelli, pois é, surgiu esse rumor de que o Martinelli estaria no radar do Palmeiras para o ano que vem. Em janeiro desse ano, o PVC vai lembrar que foi discutido uma possível troca entre Gabriel Menino e Martinelli, não foi para frente, mas em contato com pessoas do Fluminense e do Palmeiras, me falaram que não existe nada nesse momento e nem deve acontecer, porque o Fluminense considera o Martinelli intocável no elenco, então não existe essa chance do Martinelli ser jogador do Palmeiras. Então, são essas apurações que tem de Palmeiras no mercado. Ontem falou do Fabinho, né? O Lavieri trouxe a informação que existiu a sondagem, e o Fabinho, só para uma informação importante, ele tem vencimentos de 12 milhões de reais por mês. Então, seria muito difícil do Palmeiras viabilizar essa contratação, e não passou de uma sondagem que foi no meio do ano passado. Por quê? Quanto tá ganhando o Fabinho? Quanto que era o valor, Latif? 12 milhões de reais por mês. Acho que nós estamos ganhando mal. Estamos ganhando mal. O PVC tá mais perto. Gabriel tá chegando lá. Eu tô longe. Você tá vendo que eu tenho um olho no peixe e um ouvido no gato. É verdade. Até nem eu tinha pescado o valor. Ô, PVC, você tem informação do Martinelli? Não, a história do Martinelli no começo do ano, que o Latif contou, era a seguinte: o Martinelli, na época, em janeiro e fevereiro, havia o entendimento de que o Martinelli tinha um desgaste muito grande com a torcida do Fluminense. O Martinelli pegava na bola no Maracanã, a torcida vinha em cima dele. E aí a negociação ia se dar com o Gabriel Menino. Só que aconteceu a negociação do Gabriel Menino para o Atlético, na ida do Rony, na ida do Caio Paulista. O Atlético aquela leva toda para o Galo. Vitor Hugo foi também, né? Veio o Paulinho do Atlético para cá. E o Fux veio para cá, o Paulinho foi antes. E na negociação, como o Gabriel Menino entrou na negociação para o Atlético, ele saiu da negociação do Fluminense e por isso melou a negociação do Martinelli com o Palmeiras. Estava muito perto de fechar, porque o Fluminense entendia que era necessário dar um fôlego para o Martinelli em outro lugar e que o Menino substituiria. Hoje não tem essa peça de troca. E o Martinelli também se recuperou. O Martinelli não é o jogador mais amado pela torcida do Fluminense, mas também não é mais o mais odiado. Mas fez um 2025 de altíssimo nível, né? Na Copa do Mundo de Clubes foi um dos destaques. Jogador jovem ainda, de 24 anos. Agora mesmo, para o Fluminense garantir a vaga direta na Libertadores contra o Bahia, salvou a bola ali do William José. É um jogador que está em alta nesse momento no Fluminense. Seria uma boa, Gabriel, para o Palmeiras? Eu acho que é um grande jogador. Acho que ele é daquela lista dos subestimados, né? Foi muito vaiado no Fluminense, isso é verdade, né? Essa é uma boa lembrança do PVC também, que não foi um bom período que ele teve ano passado, mas ao lado do Hércules, para mim, ele faz o meio de campo ali muito potencializador do jogo do Fluminense, né? Fazem ali o jogo girar. E eu acho que para esse perfil do Palmeiras ele teria espaço, por óbvio, depois do Mundial, depois da temporada, e sendo também um pilar do Flu, imagino que o preço não seja baixo, né? Mas dentro das opções que tem no mercado do Palmeiras, que já gastou tanto, com tantas contratações que são, no mínimo, questionáveis aí de nível técnico, eu acho que seria um bom investimento, sim, para o time do Abel ter o Martinelli, Luiz. Eu acho que tem um ponto importante, o Brasil pode dizer isso. O Danilo Lavieri falou sobre isso também. O Palmeiras não vai sair para contratar. O Palmeiras entende. O Palmeiras montou o time dos próximos 3 anos. Então o time está pronto para 26? Não. Mas você vai ter substituições e ajustes. Não espere o Palmeiras gastando 150, 200, 300 milhões de reais. É uma situação diferente. É de ajustar o que deu errado nesse ano. E não de contratar um time novo.
E tem que ver as saídas também, né, Latifi? Murilo atraindo o interesse do Cruzeiro. O Alan, que é um garoto, né, de 21 anos, mas que está bastante valorizado nesse momento também, né? Foi um jogador super importante ali naquela vitória diante da LDU na Libertadores. E o Palmeiras também vai ter que olhar as peças, não só, né, esses reforços pontuais para contratar, mas ficar de olho ali em quem está chegando para segurar seus jogadores. Como é que estão essas negociações? Pois é, Luísa, essa situação do Murilo, né, a gente conseguiu apurar que para o Cruzeiro existe um pequeno interesse, só que o Cruzeiro tem evitado falar sobre negociações por conta da Copa do Brasil, né? Então o planejamento para o ano que vem não seria discutido nesse momento. E existiu uma sondagem, sim, pelo Murilo, mas não existiu a intenção do Palmeiras de negociar o jogador com um rival. O Murilo é um zagueiro que já teve sondagens no mercado árabe em outras janelas, mas ele não se mostrou interessado, né? Ele chegou a ser convocado para a seleção, então existia uma expectativa grande, só que acabou que ele perdeu espaço na seleção e também no Palmeiras. Mas nesse momento o Palmeiras não trabalha com a saída do jogador, até porque o sistema defensivo tem problemas, o Palmeiras vai reforçar esse setor e não tem muitas opções à disposição. Você falou de possíveis saídas, né? O Mikael é cotado como o principal jogador a deixar o Palmeiras, ele não engrenou depois de ser contratado por 5 milhões de dólares. O Aníbal Moreno também é outro jogador que teve 2 temporadas para mostrar serviço e o saldo não foi positivo, né? Principalmente depois desse ano. E o Bruno Rodrigues também é outro nome que recebeu oportunidades esse ano, teve chances e não deu conta no recado. Então, esses 3 jogadores são os que devem deixar o Palmeiras para o ano que vem. E isso tudo depende também de propostas, né? O Aníbal é um jogador muito bem quisto pelo futebol argentino, mas o Palmeiras enxerga o mercado argentino enfraquecido hoje, né? Não conseguiria vender o Aníbal pelo mesmo preço que pagou. Galera, e o Palmeiras tem interesse na contratação do volante Fabinho, ex-Liverpool, jogador de 32 anos, que atualmente defende o Al Ittihad da Arábia Saudita. O Palmeiras tá de olho, quer a contratação desse volante que já jogou pela seleção brasileira, e o Palmeiras tem interesse. Cara, vocês aprovam essa contratação? Fabinho já jogou pelo Liverpool, atualmente está na Arábia, joga muita bola, ainda é um jogador não muito velho, né? Então é um pedido do Abel Ferreira, que inclusive renovou com o Verdão, já trazendo aqui para vocês de antemão. O Palmeiras anunciou há 3 horas atrás a renovação, né? Vamos ver os detalhes aqui rapidinho, que eu gosto de trazer tudo em detalhes para vocês. Ele renovou, galera, e vai ter alguns bônus, né? Em relação aos títulos de Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Paulista. E é muito bom, né, cara? Muito bom ele renovar. O vínculo vai até dezembro de 2027. Ou seja, 2 anos de contrato ainda. 26 todo, 27 inteiro. Em dezembro acaba o seu contrato. Eu acho que ele vai cumprir todo. Os últimos contratos ele prometeu que ia cumprir até o final, cumpriu. Vem falando desde 2020, eu só saio quando acabar o contrato. Então, se for por essa lógica, ele fica aqui até 2027. E, cara, vamos ver o que vai acontecer, né? O ano que vem promete. O Palmeiras montou um time a longo prazo, né? Uns jogadores novos aí, que esse ano não veio o título, mas ano que vem pode vir sim, em 2026. Temos jogadores novos aí, muito bom de bola. Flaco Lopes, Vitor Roque, Andreas Pereira. Deixa eu ver jogadores mais novos. Tem também o Kelvin, né, o que veio lateral. Tem também o zagueiro que eu esqueci o nome dele agora, Benedetti, joga muita bola. Então, o Palmeiras está com um time aí bem novo, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu tô torcendo para dar certo ano que vem e nós conquistar títulos. Comenta aqui, galera, o que vocês estão achando. Palmeiras tem que trazer mais jogadores, muitos jogadores na mira aí, né? John Arias, tem o Gerson, tem o Luiz Henrique, tem o zagueiro Nino do Zenit, tem agora o Fabinho do Al Ittihad. Para vocês, quem é o melhor reforço desses aí? Comenta aqui abaixo. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.